Michael Jackson, um menino de 9 anos, observa crianças brincando no campo da janela. Seu pai, Didi, Joseph Jackson, o chama para praticar canto com seus irmãos. Ele entra e às vezes vacila. Seu pai o repreende para que continue cantando. Quando ele acerta, ele conclui. Mais tarde, uma noite na mesa de jantar, Joseph comenta que acha que agora eles estão prontos para se apresentar no palco. Ele conversou com os empresários e eles se apresentaram 2 noites por semana. Isso deixa os meninos animados. A mãe deles, Catherine, diz que eles ainda são crianças e têm suas escolas. Quando Joseph diz a eles que nesta vida eles são vencedores ou perdedores, eles são crianças negras e pobres e não ganharão nada de presente. Eles têm que lutar por isso. Eventualmente, o ensaio começa e eles fazem seu primeiro show com a banda Jackson 5. Michael é o vocalista e eles mantêm o clube dançando e vibrando. Joseph assiste com um olhar sério dos bastidores. Eles chegam em casa e ele quer voltar a ensaiar. Catherine diz que eles acabaram de chegar. E os meninos também dizem que estão cansados. No entanto, Joseph pergunta a todos se eles acham que estão cansados porque se saíram bem. Michael é o único que responde que sim, eles se saíram bem. Ele o chama e abre seu cinto. Ele o espanca por contradizer sua opinião em casa. Ele diz mais uma vez que nesta vida eles ganham ou perdem. Michael foge dali e chora na cozinha. Catherine chega na porta para consolar menos-lo. O ensaio continua e eles seguem se apresentando de um palco para outro, viajando para lugares diferentes. O público vibra com o show. 1 ano se passa e eles vão para palcos maiores. Com as crianças se apresentando Joseph aborda Suzanne e quer saber se lhe agradam. Ela diz que Michael tem um talento dado por Deus e lhe dá um cartão dizendo que entrará em contato com ela. Ele vê que ela é assistente da Motown Record Corporation. Michael encanta o palco com seus passos e sua voz e o público continua aplaudindo. Eles chegam ao estúdio e se encontram com o empresário o Sr. Gordy. Michael começa a se apresentar. Gordy diz que ele está se mexendo um pouco demais e o faz tentar novamente. Joseph tenta falar com Michael mas Gordy o impede dizendo que ele deveria se concentrar apenas nos meninos que chegarão na hora. Todo o resto depende dele. Logo ele pega o clima e todos se soltam. Enquanto a cantoria continua, Gordy fica preso em sua voz. Quando Michael está do lado de fora, ele diz que está no ramo há muito tempo e acha que ele é raro. Ele o ensina no estúdio e cria um vínculo com ele. Joseph entra, pois é hora de ir para casa. Michael abraça Gordy e antes de ir embora, diz que pode ligar para ele quando quiser. O Jackson 5 grava seu primeiro álbum. Falam dele como de 8 anos sendo que tem 10 para conseguir mais atenção. Os DVDs vendem bem e a imprensa e a mídia começam a entrevistar, menos Luzu. O álbum logo alcança o primeiro lugar na parada Hot 100. 2 anos depois, a família está morando em uma casa grande na Califórnia. Ele desce e Joseph o apresenta a um homem chamado Bill que é seu novo guarda-costas. Ele estará lá com frequência. No entanto, Michael pede uma lhama para sua mãe, como animal de estimação. Ela diz que ele já tem um rato de estimação, mas Michael está focado em ter uma lhama também, expressando todas as boas qualidades dela. Ela diz que ele pode tentar ter amigos da sua idade, mas ele diz que não é como as outras crianças. Todos o veem como um garoto famoso. Apenas seus animais o tratam como um humano normal. Ela diz que ele é diferente desde o dia em que nasceu e que nunca deve deixar ninguém tirar sua luz. Ele deve sempre saborear menos lá. 7 anos se passam. Michael, agora adulto, quer fazer um álbum solo. Ele diz ao gerente da gravadora para dizer ao pai que a ideia do álbum solo foi deles. Eles ficam um pouco surpresos ao ouvir isso, mas concordam em fazer menos-lo. Eles ainda expressam sua alegria por terem que produzir seu primeiro álbum solo. Eles vão até Joseph que é como sempre, o empresário do Jackson 5 e conversam sobre o assunto. Ele diz que está tudo bem. No entanto, Joseph diz que precisa ficar com ele das 9 às 5. Eles terão que levar menos-lo depois disso. Eles concordam e vão embora. Michael agora tem sua lhama e passa seu tempo com ela. Bill então o leva ao estúdio e ele começa a gravar sua primeira música do álbum. Sua popularidade continua crescendo. Ele cuida das crianças em um hospital de câncer. Uma manhã, ele acorda toda a família para mostrar algo a eles. Um caminhão para e ele tira um chimpanzé de dentro. É seu novo animal de estimação. Ele se aproxima e o abraça. Michael diz que o salvou de um lugar horrível, onde faziam experimentos com animais. Joseph se diverte com isso. Em seu quarto Michael lê The Chimpanzee, o livro infantil de Neverland, pelo qual ele próprio era apaixonado quando criança. No dia seguinte,
Michael faz cirurgia para recuperar o rosto. Ele está preocupado com leucadema em sua mão e toma remédios para isso. Ele está ainda mais preocupado com seu rosto. O médico diz que ele é um homem bonito, mas Michael acredita que seu rosto não é simétrico, então ele quer fazer a cirurgia de qualquer maneira. Ele volta para casa e tenta entrar furtivamente em seu quarto quando seu pai o chama. Ele para e olha para trás. Joseph o chama e fica preocupado ao ver seu rosto. Michael diz que é por causa de seus seios nasais e vai embora. Michael agora também tem uma girafa de estimação. A cirurgia de primeiro estágio é concluída e ele se olha no espelho. Mais tarde, quando ele lê as cartas de seus fãs com sua irmã, ela diz que seu rosto está muito bom. Ele fica feliz em saber que quer que o mundo o veja sob uma nova luz e, em vez de apenas como parte de uma boy band, ao lado deles está sua Python de estimação. Seu irmão entra dizendo que Joseph convocou uma reunião. Joseph bate palmas quando Michael os alcança. Ele o provoca sobre como ele pode alcançar todo o sucesso do mundo sozinho. Agora ele decidiu fazer uma turnê e um álbum ao vivo para toda a banda. Michael diz que precisa pensar sobre isso, mas Joseph diz que decidirá o que deve pensar. Ele ainda pergunta se agora é um superstar, se acha que é melhor do que eles. Catherine tenta interromper mas ele a cala. Michael vai embora com raiva. Ele sai de casa e pede para Bill levar menos Lou para dar uma volta. Do lado de fora de sua casa, há um grupo de fãs, enquanto eles dirigem pelo vale e chegam a um lugar tranquilo. Michael diz que Joseph está se aproveitando dele. Seu plano era fazer uma turnê solo mas Joseph queria organizar a turnê da banda. Bill diz que pode se mudar. No entanto, Michael diz que não está pronto para isso. Bill diz que a vida não é fácil. E Michael responde, afirmando que ama sua família, mas que seu desejo é se sustentar por conta própria. Bill diz que Joseph nunca será diferente. Tudo o que ele faz é para o sucesso de toda a família. Ele não se importa com interesses individuais ou bem-estar deles. Ele sugere contratar sua própria equipe e um bom advogado. Michael faz as turnês solo e mais 2 anos se passam. Ele agora abraçou uma nova aparência com mais fama. Em uma reunião de negócios ZD, os empresários apresentam suas propostas ZD, das quais Michael não gosta muito, até que um deles, Tedeia, chamado John Brennan, chama sua atenção dizendo que a melhor ideia é seguir carreira solo. Michael pergunta quem ele é. Ele o apresenta, e Michael sabe que ele representa os Beach Boys, Neil Diamond e Bob Dylan. Ele pergunta se ele sabe o que quer alcançar, e John responde que é ser o maior do mundo. Ele pergunta se pode ajudar menos Lou com isso, e John responde que sim. Michael se pergunta como e diz que, em sua opinião, não há ninguém como ele, e nunca haverá. Michael dispensa os outros quando estão sozinhos ele lhe dá sua primeira tarefa, que é demitir seu pai como empresário o mais rápido possível. Joseph está na casa quando um telegrama aparece. É uma carta de uma frase demitindo-o como empresário de Michael. Ele fica perplexo ao ler, menos Lou. Ele vai até Catherine imediatamente e mostra a carta a ela. Frustrado por não conseguir fazer isso homem a homem, ele diz que terá que apanhar. Catherine diz que não deveria. Ele é um adulto. Isso irrita ainda mais Joseph mas Catherine diz que ele deveria agradecer ao filho porque tudo o que eles têm é por causa dele. Joseph diz que todos estão esquecendo que foi ele quem os tirou da pequena cidade. No entanto, Catherine vai embora. Bill e Michael estão no mercado fazendo compras quando uma jovem mãe fica chocada ao ver menos Lou ali. Ela pede um autógrafo, dizendo que é para seu filho. Em pouco tempo mais pessoas se reúnem para o autógrafo, e ele assina tudo com alegria. Ele leva um quebra-cabeça para casa, para brincar com seus irmãos, como costumavam fazer. Ele entra em seu quarto brinca com seu chimpanzé, e desce para levar um sorvete para ele quando se depara com Joseph parado com uma carta. Ele pede para ele ler, mas Michael não lê. Joseph diz que tem muito a aprender sobre ser uma família e vai embora. Michael continua visitando hospitais para animar os pacientes com câncer. Mais tarde, ele expressa suas esperanças de sediar a maior turnê de todos os tempos para John. Ele também deseja fazer um curta-metragem. Ele não quer dar mais entrevistas. John sugere que não ficará bom, mas Michael insiste. John diz que gostaria de fazer algumas demos legais para sua nova turnê. Michael começa a trabalhar nisso, criando novas músicas ou ideias. Ele assiste a notícias sobre violência contra negros na TV. Ele se inspira nisso e começa a trabalhar com força total. Ele decide ir para a comunidade hip-hop underground. Bill não acha isso muito sensato mas Michael diz que tem uma ótima ideia. Eles chegam ao local e ele sente a vibe no ritmo deles. Eles mostram seus passos para ele. Um deles pede seu autógrafo. Michael agradece por eles terem concordado em se encontrar. Ele diz, música e dança são algo que todos eles têm em comum. É uma linguagem universal e elas podem mudar o mundo.
Ele os ensina uma dança que é feita com fluidez natural. Todos eles se envolvem na dança ansiosamente e Michael diz que quer todos eles em um curta-metragem. O treino continua com o passar dos dias e Michael grava as músicas. Um dia, enquanto assistia a um filme de suspense Rue, ele teve uma ideia de como o filme seria Whoosh. Ele o chama de suspense. Ele coloca uma maquiagem de monstro gay, deixando os outros se fantasiarem do mesmo jeito enquanto interpretam Billy Jean. Isso eleva Michael ao auge de sua popularidade. Eles conhecem o produtor da gravadora Adi, que expressa seus elogios pelo desempenho do filme. Michael está feliz com o filme. No entanto, ele quer algo mais. Honest City Rush. John diz que seus vídeos deveriam estar na MTV. O produtor imediatamente diz que isso é impossível. John diz que os discos venderão mais se forem exibidos na MTV. O produtor diz que é impossível porque a MTV nunca exibe artistas negros. Michael agora se manifesta dizendo que sua música é para todos. O produtor diz que já tentou, e Michael responde que deveria se esforçar mais. Nesse momento, o homem liga para seu assistente e diz para ele conectar -Lu ao empresário da MTV. A ligação é completada, e ele diz para eles colocarem a música no ar e como de costume é rejeitado imediatamente. É quando o produtor os ameaça dizendo que se ele não exibir o vídeo em 10 minutos ele retirará todos os seus artistas do contrato, o que inclui Bruce Springsteen, Billie Jean, Bob Dylan e outros. Ele então desliga o telefone e há um sorriso no rosto de Michael. É 1983. Michael está apresentando Billie Jean na California Virgin, onde ele faz o Moonwalk. Seu thriller vendeu 25 milhões de cópias. A multidão irrompe em torno dele. A rua fica cheia de pessoas, enquanto ele as cumprimenta do centro. Sua família o parabeniza na festa enquanto seu pai chega gritando ironia, dizendo como ele se tornou uma máquina de fazer dinheiro. Mais tarde, Joseph fala com um velho amigo produtor chamado Don que ele quer fazer um retorno dos Jacksons. Don pergunta se Michael estaria lá, e Joseph hesitantemente diz que sim. Ele sugere organizar uma turnê mundial. Deveria se chamar Turnê da Vitória, com patrocínios de empresas ricas como a Rolls-Royce. Ele elogia Don sabendo quão bom promotor ele é. Don diz que tem uma ideia. A Pepsi quer avançar no mercado e Michael pode se tornar seu rosto para o mundo exterior. No entanto, ele diz que é melhor não enganar, -Lu não trazendo Michael. À noite, quando Michael vai para seu quarto, ele fica chocado ao encontrar seu pai. Ele diz que imaginaria que um garoto pobre de uma cidade pequena faria o álbum mais vendido do mundo. Ele diz que pensou isso. Ele pediu para ele sentar ao seu lado mas Michael diz que ele está bêbado. Joseph então diz que precisa sair em turnê com seus irmãos. Michael diz que não é mais uma criança. Ele precisa viver sua própria vida. No entanto, Joseph se aproxima dele dizendo que não ficará bem sem uma família. Ele liga para Dawn e confirma a turnê e vai embora. A turnê acontece. No entanto, durante o ensaio um acidente faz a cabeça de Michael pegar fogo. Todos a fecham e ele é levado para o hospital imediatamente. Toda a família espera impacientemente do lado de fora. O médico sai e eles o cercam. Ele diz que seu estado é estável. Eles estão tentando aumentar sua frequência cardíaca. Ele está com muita dor. Ele tem queimaduras de 3º grau e vários nervos danificados. Joseph pergunta se ele poderá se apresentar novamente. E Catherine olha para ele em choque. O médico diz que seu filho estava perto da morte e que precisa de apoio emocional agora. Sua cabeça está se recuperando e o médico diz que ele precisa de mais algumas cirurgias. Michael se pergunta se precisa usar uma peruca. O médico responde que eles terão que se recuperar da operação primeiro. À noite, Bill traz uma comida especial para Michael para animar -Lu. Mas não funciona. Catherine pede desculpas a Michael. Michael diz que não quer falar sobre isso. Joseph fará o que quiser. Ele nunca vai parar. No dia seguinte, quando John vai ver -Lu, ele vê Michael conversando com outro paciente gravemente queimado. Ao sair com John ele expressa como todos os pacientes queimados aqui partem seu coração. Ele pergunta sobre o próximo pagamento e quer que todos sejam doados para o departamento de queimados daqui. Frustrado, Joseph expressa a Catherine como sem Michael a excursão não pode acontecer. Eles perderão muito dinheiro. Catherine diz que Michael acabou de sair da UTI. Ele nem queria ir na excursão. Ele precisa perceber que precisa seguir seu próprio caminho e às vezes, precisa sair do caminho, caso contrário, se perderá. Ele pergunta sobre os outros meninos e ela diz que eles também encontrarão o caminho. Mais tarde, Michael diz a Bill que Deus foi bom para ele. Ele estava perto da morte e teve uma segunda chance. Ele usará isso para espalhar alegria e amor. Ele decidiu fazer a turnê pelo bem de sua família. Em 1984, o estádio está cheio de pessoas.
Michael sobe ao palco com seus irmãos e começa a cantar. O público enlouquece de emoção. No meio do caminho, perto do final, ele agradece a seus irmãos por tudo, e também diz que esta será sua última turnê com eles, pegando Joseph desprevenido. Catherine tem um sorriso no rosto. Quando a turnê termina, Michael deixa o palco sozinho. É 1988, e Michael está indo para uma turnê solo. Ele se apresenta com o coração, e o público devora tudo com entretenimento total. Sua história continuará.